Ele, não, o apóstolo João não morreu na ilha de Patmos. Eu falei, como não? Ele, você sabe o que aconteceu depois que acabou a Bíblia? Né? Tipo assim, quando acaba a Bíblia, o que aconteceu na história da igreja? Você sabe? Eu não Gente, que sabia. pergunta Né? fantástica. Que pergunta Fantástica. Você sabe o que aconteceu depois que acabou a Bíblia? Depois que, né, encerrou a Tipo, história lá acabou até a onde a gente Bíblia quer. aí. E depois? É uma longa escuridão, né? Tipo, pro Isso. evangélico, Acabou a acaba Bíblia, a aí no Bíblia, só século retorna em XVI alguém 1500. acha, né? Exatamente. Então, eu não sabia o que tinha acontecido na história da igreja, eu não sabia a história da Bíblia, né? Então, ele começou a fazer perguntas que ele sabia que eu não ia saber responder. E aí, como pesquisadora que eu sou, eu falei, bom, então eu tô precisando aprender um pouco mais sobre a minha fé, né? Então, assim, poxa, aí eu comecei a pensar, eu falei, poxa, tudo isso eu não sei sobre o cristianismo, né? Então, eu falei, olha, então, já que eu não sei a história da Bíblia, eu vou estudar a história da Bíblia. E aí, eu falei assim, por onde eu começo? Porque não se fala de história da Bíblia nas igrejas evangélicas. Aí eu fui pro YouTube, né? Que é o primeiro lugar que você pensa assim, onde é que eu posso encontrar alguma coisa. Aí eu encontrei o canal do Jonathan Mattensen. Não sei se você já ouviu falar. Ele é um agnóstico e tem um canal muito, muito, muito bom de história das religiões. E aí ele tinha um curso de história da Bíblia, que ele tinha disponibilizado gratuitamente no YouTube. E aí eu decidi assistir. Falei, ele é agnóstico, então ele não vai puxar sardinha para nenhum lado. Vou assistir para ver o que ele vai falar. E aí, quando eu comecei a assistir o curso, eu comecei a ver citar muito um tal de Eusébio de Cesareia. Eu falei, cara, ele tá citando demais esse Eusébio, né? E ele começou a usar essa referência. Aí eu falei, como pesquisadora que eu sou, eu falei, para que eu vou ficar no secundário se eu posso ir na fonte primária, né? Falei, vou caçar esse Eusébio de Cesareia. Eu falei, gente, será que tem? Porque é do século IV, né? Será que eu encontro fácil esse livro e tal? Aí eu virei para Marcelo e falei assim, amor, eu tô querendo comprar um livro chamado História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. Parece que ele é um historiador do século IV, ele escreveu sobre o cristianismo. Aí Marcelo virou para mim e falou assim, ué, tá na biblioteca, é só você pegar o livro. Maravilhoso. Aí eu falei, o quê? Nisso, já tinha os 5 livros da Patrística aqui em casa, e é verde, né? O que ele tem da editora Paulo, então é aquele verde. Aquela capa, olha, eu tava cega. Eu falo, gente, eu tinha uma cegueira espiritual, porque então Deus me cegou de propósito. Porque eu não enxergava aqueles livros. Aí eu fui na biblioteca, peguei o livro, no mesmo dia, de noite, eu abri para ler. Para quem não sabe, eu sempre gosto, professor, de explicar um pouquinho o que foi Eusébio, porque às vezes eu começo a falar de Eusébio e as pessoas não sabem quem é, né? E fica, nossa, quem é? Então, só falando rapidamente, né? Gente, Eusébio de Cesareia... Já que você vai falar disso, editora Paulus podia patrocinar a gente, hein? Patrocina aí o canal da Priscila. Quantidade de gente que vai comprar História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. O verdinho, hein, gente? Porque tem outras edições. O verdinho. Mas a melhor edição em língua portuguesa é da editora Paulus. Editora Paulus, pode mandar aí um presente para a gente. Estamos aceitando, por favor, peça minha caixa postal que eu crio hoje ainda. Crio hoje e mando para vocês. Bom, enfim, repara, né? Eusébio, ele é considerado o pai da história eclesiástica. Acho que isso o professor Fernando sabe, se quiser fazer algum adendo, professor. E aí ele escreveu a história eclesiástica, né, no ano 311, no ano 4. E assim, o que Eusébio faz? Ele foi um historiador, gente, ele era bispo da igreja, mas ele foi um historiador da época, né? Viveu ali no ano 311, por volta desse período. E o que ele fez? Ele compilou todos os escritos dos primeiros séculos cristãos, dos 3 primeiros séculos, que ele encontrou nas bibliotecas alexandrinas e... Foram 2 bibliotecas que ele pegou o conteúdo. Nas bibliotecas palestinenses e alexandrinas. Ele pegou esses escritos e aí ele compilou esses escritos em um livro, né? São 4 obras que na Paulo está juntada em uma obra só, chamada História Eclesiástica. E hoje ele é a principal referência que nós temos desses 3 primeiros séculos, né? Então, se Eusébio não tivesse escrito essa história... baseada nos autores cristãos da época, nós não saberíamos quase nada dos 3 primeiros séculos da era cristã. Então, ele é, assim, leitura obrigatória para quem quer estudar a história da igreja, tá? Enfim, então ele trabalhava história, geografia, apologia, teologia, né, e tal. E esse estudo dele, então, é fundamental, né? E foi muito interessante ele ter feito esse trabalho, porque logo depois as bibliotecas palestinas pegaram fogo. E perdeu-se muito desses escritos, né, dos primeiros cristãos. Então, ele basicamente acabou salvando a literatura cristã dos tempos antigos. E aí, o que ele faz? Ele vai revisitar a história da igreja desde lá, da vinda de Cristo,
até a vitória de Constantino no ano 324, tá? Aquela dupla vitória, né, de Constantino no ano 312, 324. Uhum. E aí, o que acontece? Quando eu peguei o História Eclesiástica para ler, eu achei que era um livro que falava de história da Bíblia. Eu não sabia o que tinha no livro. Eu não sabia quem era Eusébio, eu não sabia nada. Eu fui completamente cega. Então, quando eu abri o livro, Eusébio começa falando da vinda de Jesus. Então, ele baseia o primeiro capítulo do livro dele todo no Novo Testamento. Então, para uma protestante, eu achei o máximo. Falei, tá perfeito, vou estudar, tá de acordo com aquilo que eu acreditava, né? Tipo, Bíblia, é Bíblia. Aí tá, então eu fui lendo, aí tal, Jesus morre, ressuscita, vai pro céu. Acabou a Bíblia, né? Tipo assim, acabou os 4 evangelhos ali, acabou a história de Jesus, aí ele pincela a arte do apóstolo, ele vai contar os primeiros acontecimentos dos apóstolos, e aí acaba, aí sim. Aí que, gente, esse livro, ele é poderoso demais para quem quer, para quem, assim, se baseia nos fatos. Para quem quer entender a igreja, como a igreja vivia e cria, esse livro é obrigatório. Eu sempre falo para todo mundo no meu canal. O que acontece? Ele chega, ele fala de Tiago, da morte de Tiago, como é que o imperador Calígula, como é que o imperador Pilatos, como é que Pilatos morreu, que foi lá, né, no Império de Calígula, que ele chama de Imperador Caio. Aí ele relata as mortes do apóstolo Tiago, né, que foi decapitado. Conta a história de Tiago, que em Jerusalém, que foi jogado de cima do tabernáculo e tal. Aí ele chega na ascensão do Imperador Nero. E aí é que a coisa começa a mudar de figura para mim. Por quê? Uma das primeiras coisas que Eusébio fala, quando ele está falando da ascensão do Imperador Nero, ele relata a carta de um cristão da época chamado Tertuliano. E o Tertuliano, que é um cristão que viveu exatamente nesse período, ele vai falar o seguinte: foi Nero o primeiro de todos os inimigos de Deus que teve a presunção de matar os apóstolos. Eu tô lendo, tá, gente, o que ele falou aqui. Foi sob o seu reinado que Paulo foi decapitado em Roma e ali, igualmente, Pedro foi crucificado. Primeira coisa, nós batistas, né, pelo menos a minha igreja e as igrejas batistas que eu conheço aqui da minha região, nós não cremos que Pedro esteve em Roma. Nós cremos que Pedro esteve numa cidade chamada Babilônia, que não era Roma, né? Porque na Bíblia fala que Pedro foi para a Babilônia. Sim. Então, quando eu li isso, olha, isso é tão forte pra gente que uma vez eu estava vendo uns stories de um dos pastores que era pastoreava a minha igreja, e ele estava em Roma, na Santa Sé. E ele faz um history falando assim: eu estou aqui na Santa Sé, né, em Roma, né, onde os católicos dizem que o apóstolo Pedro foi martirizado. Mas nós sabemos que o apóstolo Pedro nunca esteve em Roma. Ele fala desse jeito no history, desse jeito, para você ter uma ideia de como a gente tem muito forte essa convicção de que Pedro nunca esteve em Roma. Então, quando ele fala que Pedro foi crucificado em Roma, tipo assim, eu entrei em estado de choque, literalmente falando, porque é uma coisa muito forte pra gente. Eu falei, não, Pedro nunca esteve em Roma, Pedro esteve na Babilônia. Aí, eu virei a página, né? E quando eu viro a página, ele continua falando, né? Confirmam tal acessão os nomes de Pedro e Paulo até hoje atribuídos aos cemitérios da cidade. E aí ele cita os lugares onde foram depositados os restos mortais dos apóstolos Pedro e Paulo, e ele fala assim: se queres, pois, vir ao Vaticano, encontrarás os troféus dos fundadores desta igreja. Ele fala claramente. E aí, só um comentário, Priscila. Só um comentário. Eu tô aqui aberto, né, o livro, né, de Eusébio de Cesareia, por isso que eu estou olhando para a tela aqui. E também eu tô com 2 Bíblias protestantes aqui na minha tela. A Bíblia NVI, a Nova Versão Internacional, e a Bíblia de Estudo Almeida, que é uma Bíblia com notas exegéticas, né? E olha só que interessante, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Diz: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. Aí a nota da NVI está escrito: muito provavelmente Roma. E na Bíblia de Estudo Almeida, que a versão Almeida é uma das versões protestantes mais conhecidas em nosso país,
diz o seguinte, olha, comentando o versículo 13. Os primeiros cristãos usavam o nome Babilônia para se referirem de forma velada a Roma, capital do Império Romano. Como parece, a epístola foi escrita nesta cidade. Ou seja, os próprios pesquisadores protestantes mais modernos já se renderam ao fato de que São Pedro esteve, sim, em Roma e escreveu a epístola de lá, né? Então, mas aí mas repara como é que está escrito, né? Parece que sim. A epístola foi escrita em Roma. Ele não está falando parece que Pedro esteve em Roma. A epístola foi escrita. E o outro, né, da outra Bíblia que você falou, ele fala o quê? Muito provavelmente. Eles deixam sempre a pontinha da dúvida. Por quê? Porque existe, de fato, uma resistência. Porque para o evangélico, se ele confirma que Pedro esteve em Roma, ele vai ter que confirmar que a Igreja Católica sempre esteve certa, né? Sim. Então, eles falam, mas eles não falam, né? Então, essa coisa assim, parece, talvez, né, e tal. E Eusébio de Cesareia, exatamente... Quando você vira a página, Eusébio relata que Pedro dava o nome de Roma como nome simbólico da Babilônia, como está escrito em 1 Pedro 5, capítulo 13, capítulo 5, versículo 13. Então, quando eu viro a página que ele fala isso, ele mesmo me respondeu, né? Porque eu falei assim, não, Pedro morreu na Babilônia. Aí ele vai lá e explica, né? Não, olha, Pedro assinalava, né, Roma como um nome simbólico de Babilônia. E aí eu falei, caramba, velho. Naquela hora que eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Eu, sanguínea toda, eu já comecei a me tremer, tá? Eu falei, meu Deus, peraí, o que tá acontecendo aqui? Né? Porque começou a quebrar tudo que eu aprendi. E